9, 10, isso, desculpa. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas orações, e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, sem cães da fé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Pode sentar. Glória a Deus, aleluia a Deus. Por um instante, me permita, curva a sua cabeça, feche seus olhos e repita comigo essa oração. Deus, meu Pai, fala comigo nesta noite, por intermédio da Tua palavra, não aquilo apenas que quero, mas necessariamente aquilo que preciso, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Eu vou ser bem simples, até porque Deus já tem falado. Eu até estava pensando em cantar um hino, mas vou passar vergonha. Deus tem abençoado a garotada aí, eu não vou fazer isso. Tem uma música aqui palpitando no meu coração, mas eu quero falar sobre fidelidade. Eu quero falar sobre as nossas responsabilidades, se não falar sobre a questão da integridade. Repita comigo, integridade. Integridade. Bem verdade irmãos, que toda a história, preste atenção nisso, toda a história da humanidade, ela muda a partir do momento que acontece uma desobediência. Quando o pecado entra, quando a iniquidade entra, toda a história de uma pessoa, a história de uma casa, a história de uma empresa, a história de uma igreja, ela é mudada, porque você bem sabe que a única coisa que nos separa de Deus é o tal do maldito pecado. Você lembra da história que quando a desobediência entra na rota do homem perfeito, tudo muda na sua história. Estava Adão e Eva lá no paraíso, desfrutando do melhor. Éden já era um lugar muito lindo, e o paraíso plantado no Éden, o jardim plantado no Éden, é o que nós comumente chamamos de paraíso. Ele estava num lugar muito bom, e Deus fez melhor ainda um jardim nesse tal do Éden. Só que um dia, você bem conhece a história, a dona Eva cai na conversa da serpente, dá ouvido àquilo que não deveria, e está aí um perigo que manhinha e painho sempre disseram: me diz com quem você anda, que eu vou te falar quem você é. Manhinha e painho também juntavam os dois, não sei se tem muito a ver, mas eles diziam e dizem, porque são vivos, que quem se mistura com o porco, farelo come. Se nós fôssemos transliterar isso para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver Paulo dizendo à igreja de Corinto, se eu não me recordo, na verdade exatamente, na primeira carta aos Coríntios, ele fala o seguinte, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Aí, Jesus ele vem dizer que nós devemos ser luz, nós devemos ser sal. Eva, ela dar ouvidos àquele que colocava em dúvida a palavra de Deus, a ordem de Deus no meio do jardim. Ora, irmãos, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o arquiteto mandou, manda quem pode, obedece quem precisa, obedece quem tem um pouquinho de juízo. Não precisa ter muito não precisa ser o mais ajuizado, mas quem tem juízo, aproveita e usa esse juízo a bem daquilo que Deus fez. Eva está diante de uma situação que ela poderia fechar a porta. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, que eu sou alguém muito tranquilo, e o Espírito Santo está me falando aqui, que tem gente que está, por vezes, se encontrando numa encruzilhada, dando ouvido àquilo que não deveria dar, ultrapassando limites que não deveria ultrapassar. Pessoas que estão sendo tentadas, estando na presença
presença de Deus, não estão passando no momento pior da sua vida, estão passando na plenitude da glória de Deus. E ai de nós, irmãos, se não vigiarmos o nosso ministério, ai de nós se não vigiarmos aquilo que o Senhor nos deu, Paulo vem a dizer, se eu não me recordo, na verdade também, a igreja de Corinto, aos gregos, na sua primeira carta, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. É um alerta. Eva dá ouvidos àquilo que ela não deveria. Se eu fosse você, eu não vou parar toda hora, mas dá um cutucão no teu irmão e fala: pergunte a ele, a quem temos dado ouvido nessa noite? As tentações têm batido a porta. E quando é o que eu estou falando, Deus, Ele está levando pessoas para um caminho de excelência, mas Satanás, ele quer arranjar os atalhos dele para te tirar da direção de Deus. Existem pratos sendo oferecidos para pessoas aqui que já eram para ter voltado atrás muito tempo. Satanás fez aposta, Satanás apostou fichas que você não estaria hoje aí glorificando ao Senhor, estaria acabulhado debaixo de uma cama, choroso, depressivo e até mesmo nas garras dele. Mas hoje, para a glória de Deus, todo laço, toda obra, toda ferida foi quebrada pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória. O acesso perfeito a Deus, ele é conquistado dia após dia. O acesso ao coração do Pai não pode ser, como eu posso dizer, oscilante, cocheando entre dois pensamentos, tendo duplo ânimo. Eu vou falar disso lá na frente, mas deixa eu correr com a história. Por isso, Deus libera uma sentença. O homem que estava num estado perfeito, num estágio perfeito, num lugar perfeito, desfrutando de uma perfeita comunhão com Deus, é tirado, é expulso da presença de Deus, porque, como eu já disse, o pecado separa o homem de Deus, a desobediência separa o homem de Deus. Deus olha, pense comigo, Deus no paraíso, olhando o homem pelas costas, vendo o homem seguir o rumo que não era para ele seguir, vendo a mulher lá na frente tendo dores na sua gestação, na questão da sua concepção. Preste atenção nisso. Deus olha para o homem e vê nele alguém que errou, mas você bem sabe que Deus, ele, enquanto a gente está achando que vai reunir os ingredientes para uma boa polenta, para um bolo bem pronto, Deus já está até com a cereja do bolo pronto. Deus, segundo a profecia de Gênesis 3,15, provê e promete um Salvador que libertaria o homem do poder do pecado. O homem tinha errado, o homem tinha dado as costas para Deus por um instante, o homem tinha tomado um atalho, mas Deus, na sua infinita graça, manifesta a graça dele lá no jardim do Éden. O homem não merecia, o homem não estava nem aí para os aplausos, mas Deus olha um animal inocente. A Bíblia diz que Deus veste o homem e a mulher que reconhecem o seu estágio de nudez. Deus mata um animal e com as peles daquele animal cobre o homem, apontando, você bem sabe, para o sacrifício do Cordeiro imaculado de Cristo na cruz do Calvário, aquele que morreria em função do pecador, aquele que morreria em função daquele que não merece. O homem vai povoar a terra. Passam-se os anos, as gerações. Ao invés do homem tomar o caminho da volta, ele toma o caminho do distanciamento a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, diz a palavra de Deus que um abismo, ele chama outro abismo. Deixa eu te dar uma dica, não ceda a primeira vez. Não ceda às tentações, porque não sou eu que digo, é a palavra de Deus. É um diazinho fora, cuidado, pode se tornar um ano. É um namoradinho, uma
compromisso, cuidado, pode estragar o resto da sua vida. Verdade, Deus. Ah, é uma situação favorável para mim, mas você sabe que Deus não está nesse manto. Filho, isso pode te levar à perdição. Cutuca o teu irmão que está do teu lado, diga para ele, fique esperto. Pois o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Diga para ele, para de bobeira, rapaz. Aleluia. A humanidade, ao invés de preparar o caminho para o Salvador, ela começa a se distanciar. Ela começa a se embrulhar, a se lamear no pecado. Pensa comigo, você consegue ver Deus lá de cima, olhando para o homem e falando, isso eu não sonhei para você. Isso eu não sonhei para a tua história. Isso eu não sonhei para a tua família. Isso eu não sonhei para o teu ministério. Isso eu não sonhei para você. Eu não sonhei que você levantaria e faria o que você quisesse na sua vida, sem que eu tivesse conta, sem que eu tivesse participação. Deus vai vendo o homem se distanciar dele. O homem acha que está tudo bem. Sabe por quê? A morte física não aparece instantaneamente. Você vê que tem homens que vivem 900 anos, 800 anos, 700 anos na questão das genealogias. Aqueles nomes bonitos que você vê, viveu tantos anos. Imagine você viver 700 anos pecando. Meu Deus. 700, 500 anos longe de Deus. O homem já não estava fazendo questão. E chega no capítulo 6, Deus ele se manifesta com a sua palavra. A Bíblia vem dizer que Deus olha para o homem e lança uma sentença: o meu espírito não habitará, não contenderá, função de habitar, de permanecer, de estar junto dele, não permanecerá para sempre no homem. Olha que tragédia! O homem que estava no estado perfeito de comunhão com Deus, que andava com Deus, e a gente entende que ele tinha o Espírito Santo, agora está quebrando a sua aliança. Meu Deus. De calabás, calabadaragalaya. Deus. Aleluia. E sabe o pior? Acha que está tudo bem. Fala com o teu irmão, fique esperto. Tem um homem na Bíblia Sagrada que é exemplo disso, e eu tenho medo. A Bíblia fala que ele era separado por Deus, era alguém monstruosamente forte, era alguém usado intrepidamente por Deus, mas no que tange na sua consagração, ia levando do jeito que dava. Você conhece gente assim? Que tem ministério, tem chamado, tem obra de Deus na sua vida, mas vai levando do jeito que dá, vai empurrando com a barriga, vai fazer do jeito que lhe vem atrás. Só que tem uma hora que Deus ele precisa executar uma outra face do seu caráter. Meu Deus. Ao mesmo tempo que ele é misericórdia, ele é juízo. Ao mesmo tempo que ele é Deus bondoso, ele é Deus que tem a justiça na sua essência. Sansão acha que está abafando, oh meu Deus. Meu Deus. Sansão acha que está por cima da carne seca. Rei da cocada preta, branca, amarela, de maracujá, e vamos lá fora. Eu falei de cocada outra vez que eu estava aqui. Meu Deus. Achava que era o rei da cocada. E um dia ele está lá no colo de Dalila, vem os filisteus. Aí ele fala, não, agora eu vou arrebentar todo mundo. Eu vou cair para dentro. E se eles caírem, eu arrebento todo mundo. Sou bravo mesmo. É Deus que me usa. Sou eu que faço. E se não tiver eu, ninguém vai fazer. Eu posso meter a mão porque eu sou o cara aqui, meu irmão. Meu Deus. Quando ele se levanta com aquela pose, a Bíblia diz que o escritor do livro de Juízes fala assim, como se fosse uma voz. Ele narra o seguinte: mal ele sabia, ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se afastado dele. Jesus. Aleluia. Pensa comigo!
Tem gente que está vivendo seco, está vivendo de casca, está vivendo de aparência. E Deus vai falar: eu quero restaurar a tua vida, eu quero te dar uma nova unção, eu quero tirar você dessa. Glória a Deus. Sansão teve que perder muito para chegar a esse estado. Voltando para a nossa história, Deus lança uma sentença. E quando o homem não é mais habitado pelo Espírito Santo, por conseguinte e por consequência, vem uma nova sentença. Os anos dos homens não serão mais do que 120 anos. De 900 cai para 120. E eu estava orando essa tarde, e o Espírito Santo falou algo no meu coração muito interessante. Que ele não fez isso para punir o homem, ele fez isso para limitar o homem, para colocar um senso que a vida é muito curta e não vale a pena viver a vida pecando e chegar no final dela não tem história de Deus para contar. Oh Deus! Você entendeu? E o Espírito Santo veio me falar na Bíblia Sagrada. Você lembra do caso de Ezequias? O rei está enfermo em cima de uma cama, e mal sabia ele que Deus tinha um mistério naquela enfermidade. Deus levanta o profeta Isaías e vai ao rei, dizendo: rei, tu está com essa enfermidade, né? Pois assim diz o Senhor. Ezequias talvez pensando: Deus vai me curar agora, Deus vai agradar agora. Ezequias sabia o caminho que estava. Aleluia! Glória a Deus! Opa! É, Jesus! E o profeta veio com uma palavra dura, de espada, dizendo: Ezequias, coloca hoje na calaçúria a tua casa em ordem, porque hoje tu vai descer a sepultura e não vai voltar não. Meu Deus! Muitas das vezes a gente espera que Deus, a gente entrar no culto e fala: Deus, hoje o Senhor vai comigo. Hoje é o meu dia. Fala para o irmão: hoje é o nosso dia. De Jeremias 18. Se levantar. Quem está comigo? Se levantar. E descer a casa do oleiro. Porque lá o Senhor vai falar conosco. Obrigado, Deus. Ezequias, essa tua enfermidade, tu vai morrer com ela, te cuida. Como é que está a tua casa? Ezequias toma um susto. Glória a Deus. Porque ele achava que a palavra de Deus seria favorável. E me permita, tranquilo e favorável para ele. Às vezes Deus precisa fazer isso com a gente. Dar uma espetadinha. Prensar a gente. Tratar da gente. Porque senão a gente vai levando. Porque está tudo bem, está tudo bom. Meu Deus! Deus sabe a frieza que está no nosso coração num culto como esse. Ezequias, quando ele vira o rosto na parede, ele fala o seguinte: Senhor, lembra que eu andei um dia com o Senhor na calaçura e calabandará. Glória a Deus! Muitas das vezes a gente reclama das coisas que acontecem ou deixa de acontecer no culto. Mas deixa eu te falar, filho, a culpa não está aqui ou ali, a culpa está aqui. Acorda! Há uma enfermidade na tua alma que está te levando à falência espiritual. Meu Deus! Aleluia, Jesus. Você não ora como orava. Você entra esperando a expectativa dos homens. Mas não de Deus. E Deus te trouxe aqui nessa noite para falar: eu quero mudar a tua história aqui nessa noite. Eu quero mudar a tua história aqui nessa noite. Eu gostaria que você profetizasse pelo menos para 2 pessoas, dizendo: Deus quer mudar a tua história aqui nessa noite. Não se resguarde da presença do Espírito Santo. Não se prive da presença e da glória de Deus. Porque onde você está, Ele já te encontrou. Ele vai te achar. Ele vai mudar, Ele vai tocar, Ele vai curar. E Ele vai fazer aquilo que Ele quer. Porque Ele é Deus. Se Deus não lança a sentença, o homem continua apertando. Se Deus não aperta a gente, irmão, a gente continua bem na foto.
Enquanto o filho pródigo não sentiu fome, ele não lembrou da casa do pai. Quando ele sentiu a barriga roncar e falar, pai, tem pelo menos uma batatinha frita lá. Não dá para passar assim não. Pai, tem aquele misto quente no café da manhã. No almoço tem aquela farofinha que a gente coloca. Não tem o café da tarde com aquele suquinho geladinho de caju. À noite tem aquela saladinha pra gente dormir de barriga. Glória a Deus! A gente fala de comida e crente já ri porque E Deus aí começa a estreitar o caminho. Você vê a geração de Noé não vive herdando. E ele vê a corrupção do homem. Um comportamento resistivo à presença de Deus. Um comportamento que em momento algum demonstra compromisso com Deus. E sim no seu, no meu eu. Os homens começam a fazer as suas escolhas. Em momento algum você vai ver alguém fazendo altar para Deus. Em momento algum você vai vendo alguém andar com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, isso não se parece com a nossa geração. Tanta gente pensando no seu próprio umbigo, tanta gente pensando em si próprio, não querem mais edificar altar verdadeiro para Deus, querem fazer qualquer coisa, só que altar para Deus dá trabalho. Altar para Deus tem que juntar pedra, altar para Deus tem que estar consertado direitinho, e quando subir no altar tem que ter coração de adorador. Tem muita gente que acha que é altar, mas altar não é aquilo que os homens fazem. Altar é aquilo que se prepara diante de Deus, não é aquilo que se prepara diante dos homens. Muita gente quer ser reconhecida por aquilo que se faz, mas Deus é aquele que levanta a quem Ele quiser levantar e faz aquilo que Ele quer fazer. Glória a Deus! A resistência. Enquanto vê uma geração perdida, a gente vai vendo um moço chamado Noé. Oh Jesus, Obrigado, Deus. enquanto estava todo mundo pensando em viver a sua vida do seu jeito, tem o Noé íntegro, repita comigo, íntegro, fiel. Eu fui pesquisar o que seria integridade. Integridade é plenitude, inteireza. E uma palavra que eu achei muito interessante, um dos significados de integridade, que não foi atingido. Eu quero falar sobre isso aqui, eu termino a minha palavra. A gente vive numa geração em que aqueles ditos profetas podem fazer de tudo. Podem viver da maneira que quiserem. E ainda são aplaudidos por homens. Só que os últimos pregadores, como Noé foi da sua geração, que vão entrar na arca, são íntegros. Glória a Deus! Não adianta. Não adianta. Pode ser pregador, mas se não for íntegro, não entra na arca. Aleluia, Jesus. Você está me entendendo? Quando Deus procura no meio daquela bagunça, Deus vê Noé, e Ele faz questão de falar, íntegro e fiel. Glória a Fiel Deus! é aquele que se obriga a algo, é determinado, não se desvia da sua conduta. Hoje a gente há uma falta de integridade, em que um dia o cidadão serve a Deus e outro dia está batendo com o tambor. Meu Deus! Opa! Um dia está com um homem, outro dia está com uma mulher. Meu Deus! Um dia é uma namorada, na semana que vem é outra. Eita Deus! Um dia é profeta, outro dia é fofoqueiro. Meu Deus! Estou terminando minha palavra, fica tranquilo. Só vai entrar na arca quem for íntegro.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus olha para Noé e falou: Noé, eu tenho um manto aqui para tu, uma grande obra na tua mão. Muita gente quer receber muita coisa de Deus, e Deus tem tanta coisa grande para entregar na mão do sujeito, mas Deus precisa ver na gente integridade. Noé não foi atingido pela sociedade da época. Você vai ver o versículo que nós lemos, que Noé era varão justo, íntegro e perfeito em suas gerações. Em suas gerações conota e corresponde à sua época. No meio daquela sociedade era alguém que não tinha dolo, que não tinha mácula. Meu Deus. Eu não estou falando de gente perfeita, eu estou falando de gente que tem testemunho. E a igreja hoje, ela está sendo apontada por maus elementos. Meu Deus. E nós não podemos abrir até o nosso convívio para gente que não é íntegra. Deixa eu te falar uma coisa: o ministério de Noé não foi um ministério coletivo. Ele prega 100 anos. Há pessoas que falam 120. E quando ele entra na arca, sabe quem está lá dentro? Só a sua casa. Ele não agradou aquela sociedade. Glória a Deus. E o grande problema nosso é que a gente quer agradar. É que a gente quer chamar de parceiro. Quem acha que é ovelha, mas sabe que é porco, está enrolado na lama. Aleluia, Jesus. Deixa eu te falar, meu filho, ou tu abre mão dessas amizades, ou tu vai, como diz mãe e pai, tu vai comer farelo com porco. Vou manchar o teu ministério. Deus está falando com pessoas aqui que sabe que está andando com gente que não é inteiro, não é íntegro. Meu Deus. Parece ovelha, mas não é ovelha. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não se preocupe com quantidades, porque Deus ele não precisa de quantidade para operar nada. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. O caminho desses homens é o caminho da apostasia, é o caminho da dissimulação, da mentira, do adultério, do roubo, Meu Deus. do amar a si próprio. Aleluia, Deus. Obrigado. Sabe o que eu gosto de Noé? Que por 100 anos ele prega, e você não vai ver mácula no seu ministério. Eu sei, irmãos, que aqui não existe, começando daqui, ninguém é perfeito. Aleluia, Jesus. Glória a Glória a Deus. Deus. Mas não macule, não suje, não faça isso com a tua vida, porque a tua vida é um testemunho. Glória a E Deus. se você tem ministério, tenha redobrado a atenção, tenha redobrado o cuidado. Deixa eu terminar. O projeto que Deus dá na mão de Noé, ele precisa cumprir até o fim. E deixa eu te falar uma coisa: Deus tem grandes projetos para a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus te confiou algo, seja íntegro, seja fiel ao Senhor. Mas ninguém está me ouvindo. Fica tranquilo, a tua casa está debaixo da bênção do Senhor. Glória a Deus. Mas ninguém me dá ibope. Não tem problema, a tua casa está sob o cuidado de Deus. Glória a Deus. Mas ninguém me dá ibope. Não tem problema, filho. Você não vai agradar todo mundo, mas seja sério, seja íntegro, seja reto. Glória a Deus. Aleluia. Jesus teve um dia que tentaram confundir a cabeça dele. Tentaram macular a sua história.
mas ele continua. Você vai ler lá pela altura do capítulo 8 de Mateus, se eu não me engano. Deus está curando, fazendo, acontecendo. Vem uma raça e fala assim, ele está expulsando por Beelzebul. Está fazendo aí é pelo príncipe dos demônios. Tem esse versículo e a Bíblia fala assim, ele continuou fazendo isso aqui. Sabe o que ele fez? Ele não deu ouvidos. Aleluia, Jesus. Tem muita gente que vai falar muita coisa de você, porque você não participa das mesmas coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu falar aqui. Eu trouxe pessoas aqui que muitas das vezes são rejeitadas até pelos próprios amigos, abre aspas, que gostariam de ver você sentado naquela mesma roda, comendo daquele mesmo pão. Mas deixa eu falar uma coisa, Deus está separando a tua vida. Aleluia. Deus está separando a tua vida. Obrigado. Você vai ver na Bíblia Sagrada o tal João Batista que vai para o deserto, capítulo 1 de Lucas, versículo 80. E habitou no deserto. E cresceu. No deserto. Com quem? Sozinho. Aleluia, Deus. Fala com o teu irmão, sozinho. Ele e Deus. Tete a tete. Tete a tete. No deserto. No deserto. E quem foi João Batista? Jesus falando de João Batista fala, esse aí foi só o maior de todos os profetas. Quer tirar onda, irmão? Vai para o deserto aprender com Deus sozinho. Glória a Deus. Para de ficar pedindo de amiguinho. Deixa Deus tratar tua alma sério. Deixa Deus fazer você crescer. Deixa Deus fazer você um guerreiro no deserto. Você vai ver a história da escrava H, da egípcia H, quando vai para o deserto com Ismael. A Bíblia vem dizer que naquele milagre todo, naquele furdunço, a Bíblia fala que o menino, após todo aquele movimento de perda de água, e não tinha mais água no odre, H abre o berreiro, Deus abre, mostra os olhos, abre os olhos dela, mostra a fonte, dá água para o menino. Eles começam a ficar no deserto, eu acho lindo isso. A Bíblia fala que Deus era com o menino, e foi flecheiro no deserto. Sabe o que é isso? Aquele garoto que estava para morrer, aquele garoto que estava solitário, sem pai Abraão, sem irmãozinho Isaac, a Bíblia vem dizer que Deus era com o menino, e Deus fez dele um guerreiro. Deixa eu te falar uma coisa, quando tu vai para o deserto junto com Deus, você pode até ser um menino, mas se Deus é contigo, se prepara, porque Deus vai transformar você num guerreiro dele. Eu queria louvar Deus com uma canção nessa noite. Aleluia. Quem pode ficar de pé comigo? Glória a Deus. Aleluia.